história de hoje é sobre o dia em que a esposa do meu namorado destruiu a minha loja. Fica aí que tem história nova. A primeira vez que eu vi ele foi em um bar de uma cidade onde eu costumava frequentar muito com as minhas amigas e nós nos conhecemos lá. Nós trocamos número de telefone, trocamos redes sociais inclusive, e as redes sociais dele eram limpas, não tinha sinal de mulher, filhos, família, de absolutamente nada. Começamos a sair, começamos a ficar, não demorou muito, começamos a namorar. Ele falava pra mim que a família dele não morava na cidade aonde a gente morava, que ele tinha conseguido um emprego lá, então ele era único e morava apenas lá. Mas que mais pra frente nós marcaríamos uma viagem para que eu pudesse conhecer a família dele. Falei pra vocês, as redes sociais dele eram limpas, então eu acreditava sim que ele não tinha ninguém além de mim. Nós ficamos juntos por mais ou menos 5 meses. Eu era muito apaixonada por ele e aparentemente ele era bem apaixonado por mim. Nós tínhamos um relacionamento muito bom. Eu sou proprietária de uma loja de roupa feminina. Loja do meu sonho, gente. Consegui reformar ela do jeitinho que eu queria, com muito esforço, e ficou exatamente do meu gosto, do jeito que eu amo. E assim como qualquer outra empreendedora, meu sonho é ver a minha loja crescendo e tudo. E enfim, eu fico lá direto com mais 2 moças que eu contratei como minhas funcionárias pra me ajudar. Certo dia chegou uma mulher na loja procurando por mim. Quem tava lá fora era minha funcionária. Ela chegou na minha funcionária e perguntou: eu queria falar com a fulana de tal, e deu meu nome, né? A minha funcionária, achando que, sei lá, era alguma cliente, alguma amiga, alguma coisa assim, foi me chamar normalmente, até porque a mulher tava muito calma. Então ela foi e me chamou. Disse: olha, tem uma moça lá fora que quer falar contigo. Aí eu, tá. Fui lá fora. Quando eu cheguei lá fora, que eu parei na frente dela, eu falei assim: oi, tudo bem? Eu que sou a fulana e tal, me disseram que você queria falar comigo. Aí ela falou: eu queria falar com você. Na mesma hora, ela virou um tapa no meu rosto e começou a me bater muito. Quando as meninas conseguiram tirar ela de cima de mim, ela saiu destruindo toda a minha loja, quebrando os meus móveis, jogando as minhas roupas no chão, rasgando as roupas, fazendo, assim, um verdadeiro estrago na minha loja. E a gente até tentava parar ela, mas ela tava com tanta raiva que ela tava com uma força absurda e a gente não conseguia parar. Até chegar um momento em que a gente desistiu, porque ela já tava destruindo tudo, a gente começou a ficar com medo dela machucar a gente. E aí a reação de uma das minhas funcionárias foi chamar a polícia. Outras pessoas que estavam passando na rua, que começaram a ver toda a confusão, vieram e seguraram ela, tentaram apartar, tentaram parar tudo, até que ela começou a gritar que aquilo era pra eu aprender a não me envolver com o marido dela. Parte 2. Quando ela falou isso, eu fiquei tipo: que marido? Tá ficando doido e tal. Eu tava muito nervosa, né? Eu tava muito alterada e tudo. Aí ela foi e falou: porque eu já sei que tu tá ficando com o fulano. E deu o nome do meu namorado, o marido dela, enfim. E ficou gritando que ele era marido dela, que ele era marido dela, que aquilo era pra eu aprender a não me meter com homem casado, que era pra eu aprender a procurar homens solteiros e tal. E aí na hora eu já entendi o que tava acontecendo, né? Tentei falar pra ela que eu não sabia que ele era casado, que eu pensava que ele era solteiro. Mas é óbvio que ela não acreditou. Na cabeça dela eu era só uma pessoa qualquer que estava ali pra destruir o casamento dela. Coronada, a polícia chegou e nós fomos pra delegacia, porque é óbvio que eu ia registrar um boletim de ocorrência pelo que ela fez na minha loja. A mulher não parava de gritar, não parava de ficar exaltada, de me xingar e tudo. E eu tentando falar que não sabia. E eu tava também muito nervosa, eu tava chorando muito, eu tava triste pelo que ela já fez da minha loja, eu tava machucada por ela ter me batido, e eu também estava machucada internamente por descobrir que o meu namorado estava me enganando todo esse tempo. Até que quando ela se acalmou, eu fui e falei pra ela que eu não sabia que ele era casado. Ela falou assim: mas como é que tu tá namorando com uma pessoa e tal? As redes sociais dele são cheias das nossas fotos e tudo. Eu falei: não é, as redes sociais dele é limpa, eu já tinha visto e tal. Aí ela foi, puxou e abriu o telefone e mostrou lá o Instagram dele, onde estava com todas as fotos dela, com filhos e tudo. Aí eu fui e mostrei o perfil que eu tinha. E aí a gente foi descobrir que esse perfil ele usava pra ficar com outras meninas e tal, pra meio que mostrar que ele era solteiro. E ele tinha esse outro perfil, que era o perfil onde ficavam os amigos, família, a esposa dele e tudo isso. Mesmo a mulher sabendo que eu não sabia que ele era casado, ela não parava de me ofender, de me xingar, de tudo. Ele acabou chegando lá na delegacia, né, porque ela ligou pra ele, os policiais ligaram pra ele, e quando ele chegou lá, que ele deu de cara com nós dois, ele não sabia onde ele enfiava a cara dele. E ela começou a brigar com ele, ela começou a bater nele no meio da delegacia, gente, a pegar as coisas assim de cima da mesa e começar a jogar nele, xingando ele de tudo. Vocês acreditam que ele não falou nenhuma palavra comigo? Ele simplesmente fingiu que eu não existia? Eu lá de trás, né, tipo, olhando pra cara dele, porque a mulher tava dando o show todo e ele não falou uma palavra comigo. Ele saiu da sala onde nós estávamos, foi lá pra fora se resolver com ela. Eu dei todo o meu depoimento, eu prestei queixa contra ela, eu saí da sala, ele ainda estava lá fora com ela e ele nem olhou na minha cara, ele simplesmente fingiu que eu não existia. E vocês acreditam que desde esse dia ele nunca mais tocou uma palavra sequer comigo? Ele não me procurou pra me explicar
explicar nada. Ele não me ligou, não me mandou mensagem. Eu também não liguei. Eu também não mandei mensagem. Eu simplesmente também fingi que não aconteceu nada. Mas pra mim o mais absurdo é ele ter feito tudo isso, ter causado tudo isso, nem sequer ter vindo conversar comigo, pelo menos pra fingir que sentia muito. Eu entrei com um processo contra ela, né, por tudo que ela fez. O nosso processo ainda está rolando na justiça. E o pior é que, pra completar, eles ainda estão juntos até hoje. Enquanto isso, eu tô tentando recuperar o prejuízo que eu tive, tentando reerguer a minha loja, porque eu tive que fechar, ela não teve condições de ficar do jeito que tava. Eu sei que quando sai todo o resultado do processo, provavelmente ela vai ter que pagar alguma indenização e assim eu vou conseguir reconstruir a minha loja. Mas até lá eu tô tendo que viver no prejuízo que eu fiquei por causa desse macho escroto. Mas enfim, essa é a minha história. Já foram enganadas por uma grávida? Ou melhor, por uma falsa grávida? Não? Pois fica aí que eu vou contar esse perrengue pra vocês. Estava eu pleníssima na minha rede social vizinha quando simplesmente uma seguidora me chama pra conversar e ela estava supostamente grávida. Ok, ela veio conversar comigo, a gente na verdade ela soltou logo um textão falando que ela ia fazer um ensaio de gestante e que ela tava sem dinheiro. Eu não vou lembrar pra falar pra vocês exatamente a história, mas é uma história bem comovente e essa seguidora, inclusive, ela já me seguia faz muito tempo porque sabe aquela pessoa que te chama no direct sempre, tá ali comentando teus posts, então tem pessoas que a gente acaba decorando realmente. Enfim, então eu sabia que ela era uma seguidora fiel ali comigo. E ela citou essa história que tava grávida, que não ia ter condições de pagar. E o que a bonita fez? Aquele dó bateu, né? Eu falei assim, vem querida, vem aqui que eu vou te dar maquiagem, né? Vem aqui, pode vir no meu estúdio tal dia que vai acontecer o seu ensaio, vem aqui. E claro que eu achei que realmente que ela estava grávida. Se havia uma cliente, eu tenho aquela programação na minha mente como vai ser a maquiagem, principalmente porque seria a maquiagem que eu tava dando de presente e por isso ser um ensaio de gestante. Então o ensaio é a maquiagem que a gente sabe que é mais leve, é mais suave, não traz aquela coisa muito pesada, um glitter, enfim, é tudo mais tranquilo. Assim que ela chegou, tava aquela barrigona de grávida, a gente praticamente já pra parir a criança, né? E ok, quando ela chegou, eu comecei a conversar com ela, enfim, de como é que ser a maquiagem. E eu já achei estranho porque ela pediu uma maquiagem extremamente extravagante. Só que assim, gente, quando a pessoa pede a maquiagem extremamente extravagante, eu entendo que também às vezes é o gosto da pessoa. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque eu amo e tranquilo. Só que, tipo assim, era um ensaio de gestante, enfim, eu fui conversando com ela, dei explicações que talvez aquela maquiagem que ela queria não ia ficar muito legal com as fotos e tal, porque eu também não conhecia o fotógrafo, não sei como é que seria. Enfim, tinha muitos fatores, né? Mas a maquiagem que ela pediu especificamente não era a maquiagem real de ensaio. Só lembrando que eu não tava mudando o gosto dela, tava explicando realmente como uma profissional pra que as fotos também ficassem. Ela faça maquiagem, ela não gosta, não, as fotos. Então eu tinha que explicar no lado profissional também. Amigas, não, depois pra completar também, ela pegou uma foto do Google que depois que eu descobri, né, que era do Google. E ela simplesmente mostrou a vestimenta que ela ia usar, tudo bonitinho do ensaio dela, sabe? Aquela coisa bem planejada. A gente é uma pessoa, sei lá, psicopata, o nome? Eu não sei o nome disso, gente, mas enfim. Beleza, fiz a maquiagem nela, ela foi embora e tudo se passou. Eu não segui ela nas redes sociais, então eu resolvi seguir pra justamente ver o andamento de como seria das coisas dela. Só que a rede dela lá era rede fechada, então mesmo eu mandando a solicitação, ela não tinha me aceitado. Só que se passou dias dessa solicitação e eu achei muito estranho, porque é uma pessoa que ela sempre tava me elogiando, gostava muito do meu trabalho, sempre tava ali me acompanhando, e achei estranho essa não aceitação aí todo esse tempo, depois de tipo mais de uma semana. E aí eu falei assim, vou pesquisar nas outras redes, né, porque sabe quando começa, gente, é uma coisa incrível, a gente começa a sentir aquela pulguinha na orelha, fala assim, não tem alguma coisa de estranha na situação, isso não é normal. Tudo que é fora do comum, você já fica meio assim, sabe? Procurei ela nas outras redes sociais até eu encontrar, já sabia o nome dela porque tinha fechado a maquiagem comigo, né? Na cadernetinha, quando a gente vai anotar, já pega o nome e sobrenome, então eu sabia. E comecei nas outras redes sociais a procurar. E por incrível que pareça, eu encontrei ela na outra rede social, uma rede, aquela rede azul, né? Que inclusive essa rede azul tinha vínculo com a rede rosa, né? Quando ela postava uma foto na rede rosa, aparecia na rede azul. E, gente, pasmem, simplesmente ela estava sem a barriga, com a maquiagem que eu fiz, e eu sabia que era minha, porque a gente sabe nossos traços de maquiagem, então eu vi que era minha maquiagem, e simplesmente com um vestido totalmente aleatório. E aí eu falei, não, eu não acredito que eu caí num golpe, gente, igual a galera de Taubaté, sabe, tipo, foi isso. Falei, não é possível que acontecesse isso comigo, gente, eu vou achar que isso era coisa de cinema. E aí eu simplesmente fui, né, olhar mais ainda, falei, fui ali no Google, coloquei algumas, tipo, fotos de ensaio de grávidas, aquela coisa. E sim, eu achei exatamente o vestido que ela me mostrou no mesmo dia do ensaio, supostamente da maquiagem dela, no Google. Gente, eu fiquei assim, levemente traumatizada com aquela situação, sabe? Eu jamais achei que isso aconteceria comigo, mas eu também aprendi não ficar dando mais a maquiagem. Mesmo assim, às vezes, né, a gente acaba querendo ali ajudar, mas ó a situação, né? Mas enfim, que fica aí um perrengue de maquiador pra vocês, gente. TBT.
Minha sogra que cortou todo o meu cabelo enquanto eu dormia na casa dela. A gente foi pra um show, o show era mais próximo da casa dele, eu também não tinha muito esse costume de ficar indo pra lá. Ele falou, não, a gente vai dormir na minha casa, né, porque é melhor. Chegamos em casa, era 3h30 da madrugada, a mãe dele estava sentada assistindo TV. Passei, dei boa noite pra ela. Ela olhou pra mim, não respondeu boa noite. E eu já tinha tido outros contatos com ela e ela nunca tinha sido mal educada nem nada. Mas nesse dia, ela não me deu boa noite. Deduzi que era porque ela tava cansada, com sono. Passou. A casa desse meu namorado tava em reforma. A porta do quarto dele tinha sido removida porque ia trocar. A porta do quarto dele era uma cortina. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu cheguei lá, tomei banho, dormi. Quando eu acordei, eu levantei. Sempre tive o cabelo depois do bumbum. Quando eu levantei, eu já vi que tinha alguma coisa diferente. Pois quando eu olho pra baixo, tava mais da metade do meu cabelo no chão. E também tinha a tesoura que ela usou pra cortar. Cortou o meu cabelo enquanto eu dormia lá na casa dela. E né, como eu falei pra vocês, quando eu acordei, eu já vi um pedação do meu cabelo no chão. Tinha cortado mais da metade. Aí eu comecei a chorar, fiquei nervosa, porque assim, o meu sonho sempre tinha sido ter cabelo grande. Eu tinha passado por corte químico, transição, tinha passado por tudo. Muita gente não entende, né? Mas o cabelo é a autoestima da mulher. Estava com certeza na melhor fase do meu cabelo. Tava me sentindo bonita, sentindo que ele tava hidratado. Só morava ele e ela. Então não tinha como ter sido uma outra pessoa. Eu acordei meu namorado, falei a ele o que tinha acontecido. Saiu atrás da mãe dele. A mãe dele não estava em casa. Comecei a dizer, né, que ela ia pagar mega ré pra mim, porque eu não ia ficar com o cabelo curto. Chorei muito. Disse que ia denunciar ela. Mas assim, respeito a ele, eu não cheguei a denunciar ela, nem não. Arrumei todas as minhas coisas e fui embora. E depois desse dia, eu também nunca mais fui lá na casa dele. Depois de 5 meses, a gente se mudou. E aí ela começou a querer vir pra minha casa e tal. Mas eu nunca deixei. Ela nunca pisou os pés aqui na minha casa. E se depender de mim, nunca pisará. O meu namorado, ele super entende querer essa distância dela, não querer nenhuma proximidade. E hoje em dia, eu tô grávida e se Deus permitir, eu nunca vou deixar minha filha ter contato com ela, porque não é só pelo que ela fez comigo, é por todas as outras coisas que eu descobri depois dela. Ela é uma pessoa realmente ruim, só podre por dentro. Eu quero distância de gente assim. No restaurante com uns amigos meus, e chegando nesse restaurante, a gente escolheu a opção rodízio porque a gente tava com muita fome. Estávamos em 5 pessoas e ali daí a gente tá com fome, ia sair mais barato pra cada um de nós pagarmos. O cliente veio, né, falou com a gente falou que escolheu rodízio e a gente começou a escolher as opções de coisas pra ela poder trazer pra gente. Até então tudo certo, a gente fez o pedido das nossas coisas, só que quando as nossas coisas chegou, a gente se assustou com a quantidade. Por quê? Eles colocaram coisas a mais que a gente não tinha pedido. Mas até então tudo bem, porque a gente tava com fome, a gente sabia que a gente ia comer. A gente começou a comer tudo, só que um tempinho depois que a gente começou a comer, uma das nossas amigas que estava com a gente recebeu uma ligação e ela teria que ir embora com urgência. Mano, como a gente tava tudo no mesmo carro, a gente nem questionou, né? A menina falou, mano, eu preciso ir embora. E a gente falou, tá, vamos embora. Chamamos a atendente. Aí ela veio, a gente pediu a conta, a gente falou que a gente precisava ir embora. E nisso a gente começou a comer mais rápido, porque a gente ainda tava com fome, entendeu? Aí beleza, ela trouxe a conta. E quando ela trouxe a conta, ela olhou pra mesa, porque ainda tinha algumas coisas na mesa. Ela falou assim, esses aqui vocês não vão comer? A gente respondeu, moça, esse aqui realmente a gente não vai comer porque a gente precisa ir embora. Aí ela falou assim, tá, então vou ter que acrescentar a taxa de desperdício. Aí eu já, pum! Eu falei, moça, desculpa, isso não pode acontecer, porque isso é uma prática abusiva do restaurante, né? Ela, ai, moça, aqui não é comigo, não sei o que. Eu falei, moça, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas assim, chama o seu gerente, então, que eu falo com ele. Sabe o gerente, aí ele, posso ajudar? Eu falei, pode, então, a gente precisa ir embora, e a gente vai deixar essa quantidade aqui na mesa, e assim, não pode acrescentar taxa de desperdício, porque é uma prática abusiva do restaurante, isso é crime. Falou, ai, moça, mas eu tenho que pagar. Eu falei, não, tudo bem, eu pago, só que na nota fiscal, no cupom fiscal, vai vir descrito como taxa de desperdício? Aí ele falou, não, vai vir como se você tivesse pedido separado. Eu falei, então não vou pagar. Aí ele achou ruim, ele falou, ai, moça, muito engraçado, né? Se não sabe a quantidade que quer comer, por que que pede um monte? Ele falou isso! Pra ele, moço, vamos lá, perguntei o nome dele, falei, fulano, não vou ficar aqui discutindo com você, porque você foi treinado pra isso, e outra, ficar aqui discutindo com você não faz sentido nenhum. Se você colocar na minha nota fiscal a cobrança da taxa de desperdício, eu vou pagar, caso contrário, eu não vou pagar. Ele continuou achando ruim, falando que a gente é sem noção, e o pessoal, Sabrina, vamos? Eu falei, eu não vou porque eu tô certa, isso é crime, mano, vocês não podem pagar por taxa de desperdício. Falei pra galera, vão vocês, eu chamo o Uber, mas eu vou ficar aqui, eu vou chamar a polícia, porque assim, isso não pode acontecer. Falei que ia chamar a polícia, ele falou que não precisava disso, não sei o quê. Aí eu falei que não ia pagar, tal. Ele falou, não, moça, tudo bem, tá, pode ir embora. Aí fomos embora. Gente, restaurante não pode cobrar taxa de desperdício, tá? E por que eles não quiseram colocar na nota como taxa de desperdício? Porque isso é crime. Então assim, se o restaurante quiser cobrar de você taxa de desperdício, você pode até pagar, contanto que na nota venha escrito taxa de desperdício, porque aí você vai pegar sua nota bem bonitinha e vai levar lá no Procon e eles vão ter que te pagar uma multa, porque isso é crime. Isso é prática abusiva do restaurante.